Aí. Então, gente, a gente vai falar hoje como acelerar o desenvolvimento e engajar o seu time na busca por bons resultados. Isso aí é fantástico, né? Todo mundo está em busca disso aí. A nossa agenda, a gente vai contemplar 4 grandes tópicos, tá? O primeiro deles é o mercado e seus desafios. A gente precisa entender o que é que o mercado, para onde ele está olhando, como é que ele está se diferenciando, quais os desafios que estão enfrentando nessa busca por bons resultados. A gente vai falar um pouco do modelo de Bruce Tuckman, vocês vão entender por que a gente vai falar disso, abordar tanto. A gente vai trazer algumas dinâmicas e cases, é um pouco das nossas especialidades, e vai abrir para dúvidas ao final, ok? Tem 4 tópicos aqui, 3 são gigantes, tá? Então, vamos mergulhar nisso aí. Oi, pessoal, meu nome é Sheila e nos últimos 8 anos eu venho trabalhando na parte de liderança e formação de times. Atualmente estou trabalhando na ThoughtWorks como gerente de projetos e investindo mais conhecimento aí em aprendizado de gestão estratégica e econômica de negócios. Show, Sheila. Eu sou a Suzy. Eu sou analista de negócios na ThoughtWorks, tenho uma galera aí gigante da ThoughtWorks, tenho mais de 10 anos de experiência, por incrível que pareça, comecei 16 anos a programar, fazer o meu primeiro código. Trabalho também muito nessa parte de desenvolvimento de startups, eu tenho uma startup que é a segunda mais atraente do Brasil, a Linkcast, vocês podem ver aí no Handle Open Startups. Tem um projeto chamado CodeGirl, que é o maior projeto para estimular mulheres na área de tecnologia, e tem um processo chamado My Startup, eu trouxe até meu livro, no final eu vou distribuir algumas edições. E ontem eu saí como um dos profissionais, né, das 50 profissionais a serem seguidos. Acho que vocês viram esse post, né? 50 profissionais de TI que vocês têm que seguir. Então, eu saí ontem nesse negócio aí. Então, vou compartilhar algumas experiências aí legais com vocês. Gente, as empresas, elas buscam criar bons times, tá? Esse, eu acho que é o primeiro lema, né? Se a gente pudesse colocar na parede quando chega em algum lugar, é isso. Todo mundo quer criar bons times. As empresas, elas buscam bons resultados, mas elas não querem só bons resultados, ela quer isso rápido. Tem que acontecer rápido. E o bom resultado, ele está muito atrelado também quando a gente fala de negócio. Eu quero um bom time, eu quero criar um bom produto, eu quero impactar rápido o mercado e eu quero ter um bom resultado. Eu quero que impacte isso na minha empresa interna e externamente. As empresas, elas passam por muitos desafios. Não adianta a gente falar de vários modelos, técnicas e ferramentas e não entender que desafios são esses. Se a gente olhar, todo produto, e eu coloco aqui no contexto dessa palestra que está falando de TI, software, elas passam, pelo menos, se a gente sintetizasse em 4 pilares. Uma, ou você está entendendo o que você está construindo agora com o teu produto, com o time que você tem, ou você está experimentando coisas no mercado, porque você quer fazer alguma coisa inovadora, ou você está explorando outras possibilidades inexistentes para o teu produto, para o mercado que você quer, ou você está numa fase que você já tem um mercado consolidado, você tem um produto na mão das pessoas, está bombando e você quer evoluir cada vez mais. E aí aparecem alguns desafios. O primeiro deles é como se manter competitivo. Nossa, eu tenho um time, mas eu preciso me manter competitivo o tempo todo. Como manter a cultura? Existem várias palestras, TEDx, fala muito sobre isso de cultura da empresa. A cultura desse time, como disseminar isso. É Nubank, é LinkedIn, várias que eu conheço, é Google, que se mantém a ThoughtWorks também por a cultura que tem ali naquela empresa, no desenvolvimento daquele produto. Como escalar? Como entregar com qualidade, tá? E isso tudo vai acontecendo, vai surgindo essas perguntas, esses desafios durante a construção do produto e durante aquele time que está executando aquilo ali. Como ser mais produtivo? Como criar valor? Eu acho que toda palestra ou evento que eu vou fala de valor. Fala de valor. É criar valor para o usuário rapidamente. Como inovar? Aí essa daqui é onde buga tudo. Eu fiz um mestrado em inovação de produtos, eu acho que até hoje eu ainda fico procurando técnicas e coisas de como entender inovação. Não é algo trivial, não é fácil. Tá? Já é a ação do novo, mas não é simples assim. Como recrutar rapidamente? Tá, eu tenho uma cultura e eu quero pessoas que cabem nessa cultura porque eu já validei que constrói muito bem o meu produto. São muitos desafios. Eu tenho que construir, eu tenho que evoluir, experimentar, explorar e esses desafios todos aparecendo. E aí a gente volta para a pergunta inicial. Como, Suzy? Acelerar e engajar o meu time na busca de bons resultados. E aí eu jogo uma outra pergunta para vocês, e eu queria que vocês pensassem agora. Como é a construção do time de vocês hoje, da sua empresa, ou de onde você trabalha?
Como é formado o seu time? É um time de alta performance? Se não é, o que é que você está fazendo para chegar nisso? Como você junta pessoas com grandes talentos para experimentar, evoluir um produto? Empresas, elas querem fazer o seu time performar. E aí a pulga, eu estava assim, eu e a Sheila o tempo todo, nossa, como a gente vai explicar isso para a galera, o que é performar? Às vezes é tão tangível, mas às vezes é tão intangível, né? Às vezes é tão objetivo, mas às vezes é tão subjetivo de explicar isso, né? Cada um tem seu método e sua técnica. E aí vamos para a definição, o que é de fato performance? A gente procurou muitas literaturas. E o mais próximo que a gente chegou foi: performance é a sua equipe atingindo os resultados que você precisa no seu negócio. É uma equipe que, e não importa as skills e competências e capabilities que ela tem ali naquele momento, ela vai trabalhar em prol do teu negócio. E ela vai além, ela surpreende aquilo. Ela tem um objetivo, ela tem uma meta para construir, evoluir aquele produto, mas ela vai além do que é esperado e do que é pedido. Sempre aparece alguma coisa diferente. Lá na década de 90, vários autores, tá, se uniram para falar de teorias, de práticas. Vários autores, tá? Para construir o que a gente chamou lá em 2001 de métodos ágeis. Mas muitos de vocês não sabem, ou sabem, quem não sabe vai saber hoje, que lá nessa junção toda, nesse cafezinho aí, dessa galera discutindo sobre métodos ágeis, uma das principais teorias de processo de formação é essa de formação de grupos que eu vou falar hoje, que é o grande oráculo da curva de Bruce Tuckman. Muitos não sabem disso. Por isso que algumas práticas ágeis, a gente olha que é bem focado no grupo, na formação daquele time, como a gente está construindo, como a gente está olhando, como a gente está compartilhando ideias. E aí a Sheila vai falar um pouco sobre Bruce Tuckman. É isso aí, pessoal. Para quem não conhece a curva de Bruce Tuckman, existem 3 fases que um time demora até chegar no estado de performance. Uma parte é a forming, a outra storming, até a performing. E alguns anos depois de Bruce impor essa teoria, ele adicionou o adjourning. Vou falar um pouco da fase de forming. A fase de forming é a fase onde o time está com muitas incertezas. O objetivo que vai trabalhar no projeto não está claro. As pessoas estão se conhecendo melhor. Eu diria que é aquele início de Big Brother. Então, que todo mundo ninguém quer ser o chato da conversa, ninguém quer se expressar muito ainda a sua opinião. E nessa parte de forming, a gente deixa aí 4 principais práticas que são importantes você fazer quando o teu time está começando a se formar. Uma delas é, defina uma metodologia de trabalho, seja Scrum, Kanban, ou que a sua empresa utilizar. Promova discussões de escopo do projeto. Então, qual que é o objetivo, qual que é o planejamento estratégico, para trazer mais clarezas para os membros do seu time. Definir responsabilidade com todos os membros do time. Essa fase, principalmente de formação, é muito importante para você começar a definir essas responsabilidades. E investir em integrações, principalmente essa fase. Como eu comentei, as pessoas estão se conhecendo e investir em integrações, happy hours, team outs, que a gente chama na TW, é muito importante nessa fase. A segunda fase é aquela mais complicada, que é storming. É quando os membros do time começam a testar os limites um dos outros, e aí os conflitos começam a aparecer. E aí tem fortes opiniões em toda essa fase de storming. Então, essa fase é naturalmente passada do forming para storming. O time entra mais fluido nessa fase. E aqui também a gente deixa 4 principais dicas para serem elaboradas nessa fase. Identificar os membros mais influentes do time. Então, dada a parte de formação, comece a identificar qual a pessoa do teu time que tem mais influência e chama ela para conversar. Promover feedbacks constantes. Não negligencie os conflitos que estão acontecendo nessa fase. Promova feedbacks para os membros do teu time. Incentivar um ambiente de trabalho transparente para expor ideias. Então, criar um ambiente onde os membros do seu time se sintam à vontade para falar, para debater, para conflitar. E realizar reuniões para a resolução desses conflitos. Aí vem a terceira fase, depois que passou toda essa nuvem negra, e você começa a perceber que os acordos e consensos estão começando
a entrar e fazer mais sentido. E as responsabilidades começam a ficar um pouco mais claras. Nessa fase, o que é importante a gente fazer? Compartilhar aprendizados sobre o projeto. Então, para que os membros se sintam cada vez mais parte daquele projeto. Dar autonomia para as equipes, buscar resolução de problemas. Na parte de forming, o gerente ele faz um push mais forte. E nessa fase é legal você começar a já pensar como que você vai ir delegando as tarefas para os membros do teu time. Foco nas metas a serem perseguidas. Entender quais as métricas que você está tirando do teu time, o que tem que melhorar e o foco no objetivo do projeto. E possibilitar os membros do time que se envolvam com as partes que mais interessam. Então, quais são as expectativas deles no projeto e permitir que isso seja possível. E aí vem a parte de performance, que é quando o propósito em si e a visão do projeto começa a ficar mais clara. Apertou errado. E aí também tem 4 práticas que a gente recomenda nessa fase. Fazer com que as equipes trabalhem com comprometimento das entregas. Então, por mais que a equipe está performando, tentar capturar isso. Dar autonomia para as equipes tomarem as suas próprias decisões, possibilitar essa parte. Trabalhar com comunicação direta com o cliente. Então, nas primeiras fases, você começa a fazer um push mais com o teu cliente. E nessa fase de performing, você incentiva os membros do teu time a falar também diretamente com o teu cliente. E reconhecer, principalmente, dar oportunidades dos membros do time mostrar suas habilidades. E aí, alguns anos depois, o Bruce Tuchman criou a parte que é o adjourning. Essa fase é importante, que é quando o projeto chega ao fim e os times estão com uma sensação de conquista. Ainda assim, nessa fase, tem algumas práticas que a gente recomenda. Uma delas é realizar trocas de lições aprendidas para o fechamento desse projeto, documentar essas lições para que nos próximos projetos a gente não tende a cometer os mesmos erros, realizar comemorações no final do projeto. É bem importante essa parte de comemorações, porque é fazer com que teu time sinta que um ciclo se fechou e outro projeto se inicia. Então, esse sentimento de ciclo completo. E ser honesto em relação à comunicação de mudanças. Então, se os membros do time vão para um outro projeto, chegue e converse com o membro em si e seja honesto na próxima fase que ele vai passar. E aí a pergunta que fica é, quanto tempo vocês acreditam que um time demora para chegar nesse estado de performance? E aí Tuchman, ele traz a seguinte frase: por a gente tratar de pessoas no projeto, não tem tempo determinado ou regras exigidas em cada fase. Opa. Tá, Sheila, mas ok, a gente falou de fases, do Tuchman, a gente falou de boas práticas, mas como que a gente coloca isso na prática no dia a dia? Como que a gente coloca a mão na massa nisso? A gente acredita muito, principalmente na ThoughtWorks, que dinâmicas podem ajudar a acelerar o desenvolvimento do seu time. Não tem regras em si, mas tem algumas dinâmicas que são essenciais nessas fases que façam com que o teu time acelere para uma fase próxima. E aí a Suzy vai falar um pouquinho mais do que é isso. Valeu, Sheila. Então, nada mais do que a gente está tentando trazer aqui para vocês é conhecer o modelo de Tuchman. Guarda bem essa figura, tá? Porque ela mostra onde está o valor de toda essa palestra aqui, do conteúdo que a gente quer trazer para vocês. É entender as fases que o time está, conhecer as práticas ágeis, todo o método ágil, e principalmente essas práticas que a gente conheceu algumas aqui, citaram, a gente botou 4 em cada slide daquele, e ver como a facilitação pode apoiar e intensificar o uso das dinâmicas. Não adianta você ter ferramenta, você ter método e você não saber executar isso muito bem. E aí eu estou falando do meu xodó, tá? Da coisa que eu gosto mesmo, que é a facilitação. E é por isso que a gente está trabalhando aqui, falando coisas em conjunto, né? Uma pessoa que trabalha mais com gestão e eu trabalho mais com negócio, facilitando, intermediando tudo isso. E aí a gente não pode ver, olha só isso. A gente olha para o gráfico de Tuchman, a gente olha para todas as fases que um time vai percorrer, a gente olha para todas aquelas dinâmicas e a gente se pergunta muito como a gente vai executar isso muito bem.
E aí eu coloquei até algumas ali para chutar, tá? Retrospectivas, push and pull, one-on-one. A gente escutou até na palestra anterior isso. Showcase, expectativas de papéis, team build, uma série, tá? Para cada fase dessa. Mas aí o segredo que mora aqui é exatamente essa setinha aqui, que é a famosa facilitação. Até deixei um boardzinho que eu uso muito nas minhas facilitações, que é fazer com que as pessoas consigam falar, se expressar, colaborar, tá? E tenha muita participação no que elas estão conversando ali. E facilitar, para quem não sabe, não é uma pessoa que vai chegar e vai dar um show, um espetáculo, ou falar, ou cortar as pessoas assim de qualquer forma. Facilitar, ela é facilitar mais ação, mas é a ação de descomplicar as coisas. Meu, essa palavra aparece em todas as fases do Tuchman, todas. O tempo todo está tendo conflito, as pessoas não se conhecem. Qual tecnologia a gente vai usar? Como a gente vai definir essa arquitetura? Tá, mas qual é o domínio do negócio? O tempo todo tem essas coisas para a gente resolver. É muitos conflitos, cada um quer liderar ali naquela coisa toda e a gente precisa descomplicar tudo isso para que o time chegue rapidamente no estado de performance. E facilitar, se a gente fosse também simbolizar, está muito nisso, de as pessoas vão divergir, e tudo bem, é para divergir mesmo, mas é para ajudar elas o tempo todo a convergir e chegar no ponto do que eles precisam do direcionamento daquela reunião. O processo de facilitação muito rápido, ele ocorre assim, a gente tem... Todos estão pensando em várias coisas e vão tretar. A gente usa muito essa palavra na TOTORX. Vão todo mundo tretar, brigar mesmo ali na sala. E a gente começa a tentar alinhar essas ideias, procurar ações para tudo isso, entender quando, onde, como a gente vai fazer, qual é o problema, mas não puxar só o problema na mesa, tentar entender que solução adequada para aquele momento e a gente chegar e dizer assim, chegamos num consenso. E tem 3 grandes pilares, tá? Dentro do processo de facilitação, que é o trabalho da comunicação, da colaboração, fazer com que todos colaborem, contribuam para aquilo ali, e o consenso. Acho que a palavra-chave aí também é o consenso, esse pilar aí, tá? Chegar num consenso não é fácil. E se você não chega num consenso, você não tem um time de alta performance. Você não consegue chegar nos bons resultados no time que você quer. Ah, eu quero daqui a 2 sprints ter um produto no mercado bombando, tal... Beleza, que bom objetivo teu. Mas você precisa fazer o teu time alinhar muito rápido, chegar em consensos rápidos e usar as habilidades que eles têm, skills e competências para chegar nesse norte. Eu trouxe uma figura aqui que é bem legal. Desse lado de cá, no nosso lado direito, nós temos as 4 bolas que são as fases de Tuchman, tá? Que é muito a fase de formação do time, a fase de conflitos, de acordos e de desempenho. É isso aqui que a gente quer chegar. Do lado de lá, vocês vão ver que essa figurinha ali vai rotacionar no meio dessas bolas, que é o processo de facilitação. Como vai acontecer o processo de facilitação em cada fase. E, daquele lado de lá, a gente tem algumas variáveis que são características dos métodos ágeis. A gente sempre está em busca de ter times autogerenciáveis, confiança em habilidades, trabalho em equipe, tá? Comprometimento e comunicação eficaz. E dentro da fase de formação, no modelo de Tuchman, o facilitador, ele atua como uma pessoa que vai direcionar. Sim, a gente precisa de uma pessoa para direcionar. Se você não sabia isso para o teu time, é aí onde mora o segredo. A gente precisa de uma pessoa na reunião, nos primeiros momentos que a gente colocou aquele time em conjunto, para direcionar aquelas tretas que tem para resolver. E aí a gente vê o impacto ali, ó. A gente já começa a ver o impacto da facilitação dentro dessa fase, que é, a gente já tem um pouco de equipe autogerenciável, a gente já começa a ver um pouco mais de comprometimento, comunicação e trabalho em equipe. Principalmente trabalho em equipe, tá? E aquele gráfico ali, o que eu marquei, é mais o impacto que a gente começa a ver nessas características, tá? Ainda não é total, mas já tem um pequeno impacto disso aí. Na outra fase de conflitos, o facilitador, ele atua como um coach. Então, tem muitos conflitos ali, eu não vou ficar conflitando nem direcionando, as pessoas já se conhecem um pouco. Elas estão conflitando porque elas querem chegar num consenso de alguma coisa. Então, eu estou como coach, uma pessoa que vai chegar, vai orientar. Poderíamos fazer assim? Vamos pensar, estamos alinhados para o nosso objetivo do dia? Então, ele vai ser mais um coach nesse momento, porque é um momento de neutralidade e envolvimento dessa pessoa. E aí, se a gente vê o impacto ali, a gente vê que a gente tem mais um ganho no autogerenciável, no trabalho em equipe, temos muito mais comprometimento das pessoas, por isso que elas estão conflitando o tempo todo.
E a gente já começa a entender, opa, o modelo de Tuchman, facilitação e impacto em características de um time ágil. Se a gente olhar na outra fase de acordos, já tem aqui, a equipe já está tendo acordos mais fáceis. Conflitaram, mas estão conseguindo entrar no estado mais normal da coisa. E aí, a coisa do facilitador é como suportar. Ele vai ter que suportar aquele time, mas não é suportar ficar parado de mão cruzada. É suportar olhando, deixa o time tentar se conduzir. Deixa ele tentar se conduzir. Mas fica de olho, porque se o time sair daquilo ali, você tem que focar muito rápido, porque a gente tem 1 hora de reunião, 2 horas, 3 horas para resolver um problema ou chegar no direcionamento. E se a gente vê o impacto daquilo ali, a gente tem aumenta mais ali a questão do autogerenciável, do comprometimento e da comunicação. A comunicação começa a ser mais fluida dentro do time quando ele chega nesse estado de acordos, tá? Porque está um pouquinho mais fácil. A outra fase é a fase de desempenho. E essa aqui, o papel do facilitador é delegar. Mas como, Suzy, delegar, você não falou antes suportar? O que é delegar? É eu saber que a Sheila, ela é muito boa em alguma prática dela. E eu, Sheila, puxa aí isso aí sobre arquitetura. Ô, meu amigo, puxa aí sobre tal coisa. Dê espaço para as pessoas, para elas mostrarem as habilidades dela. Então, você está ali mais para puxar, fazer um primeiro push and pull e deixa a coisa acontecer, porque já tem acordos e já passou pelo conflito para as coisas piores. Se a gente olhar o impacto, a gente tem muito próximo do que a gente quer ali. Nunca vai estar 100%, tá, gente? Nunca vai estar ali 100%. Mas a gente já começa a ver um impacto cada vez maior no autogerenciável, no comprometimento das pessoas e na confiança das habilidades que elas têm. Deixei 2 ferramentas, quem quiser anotar aí ou tirar foto. É o Session Lab, é um portal massa. Que aí você clica ali em Plan, ou geração de ideias, de problemas. Você vai lá, diz quanto tempo você tem para a reunião e ele traz um portfólio de ferramentas. Eu sou apaixonada pelo Session Lab e o Toolbox. E aí você consegue ver um monte de coisa. Marca o tempo, qual grupo, quantas pessoas é. E aí ele traz um monte de dinâmica e como você vai usar aquilo na facilitação. A Sheila vai falar um pouco agora. A gente falou de Tuchman. A gente falou que a facilitação é o pilar, é a base que vai executar tudo isso. E a gente vai ver como essas dinâmicas, elas fluíram e deram bons resultados dentro de um case real nosso. Vai lá, Sheila. Isso aí, pessoal. Agora é que a treta acontece toda, né, na vida real. Então, eu vou passar um projeto que a gente viveu, especialmente lá na ThoughtWorks, onde a nossa missão era reescrever um aplicativo mobile do zero e entregar em produção para 1,5 milhões de usuários em 4 meses. Passando um pouco do contexto de como que era esse time inicial. Então, a ThoughtWorks, para quem não conhece, é um time de consultoria. Então, muitas vezes a gente tem ciclos curtos de projetos, 4 meses, 5 meses, muitas vezes longo. E a gente precisa que a nossa equipe esteja preparada para entregar valor já nas primeiras ciclos de desenvolvimento. E aí o contexto que a gente tinha do time era, a gente tinha um BA, um PM e um X, então a parte de gestão, negócio e design, mais a parte de tecnologia, então nesse caso a gente tinha 4 devs, sendo um desses devs trabalhando em remoto, e 2 devs do cliente. Então lá a gente gosta, em alguns projetos, de trazer o cliente para dentro da nossa empresa, e nesse caso esses 2 devs, eles estavam aprendendo ainda sobre a tecnologia. Então era um desafio grande também dentro do nosso projeto. E aí, trazendo um pouco de como que foi esses primeiros contatos com o time, aqui a gente colocou uma linha para simbolizar tipo, onde que essas fases se encaixam na parte de desenvolvimento de software. Então, a gente tem a parte de imersão em si, que todo mundo conhece como descoberta ou discovery. Aí, a parte de entrega do MVP, onde você vai começando a colocar esses pequenos entregáveis em produção. E aí, a parte de desenvolvimento contínuo. Então, aqui a gente separou um pouco. Essas 3 coisas andam bem em sinergia. Aqui a gente só separou para tentar mostrar para vocês onde que veio a parte mais forte em si de forming. Então, nessa fase, principalmente de formação de time, onde as pessoas estão se conhecendo, essas 5 dinâmicas que a gente aplicou foram as dinâmicas que eu diria mais importantes para aquele momento. Uma é que eu comentei anteriormente, o team building. Então, nessa fase onde as pessoas estão se conhecendo, é importante que você promova conversas para que as pessoas comecem a se conectar e ter empatias umas com as outras. Então, nesse primeiro momento, foi a primeira dinâmica que a gente fez ao iniciar o projeto. A segunda dinâmica que a gente fez foi um kickoff de set de objetivos. Então, a gente tirou um dia para
visitar o nosso cliente e fazer uma série de conversas com eles para quê? Para entender qual que era o objetivo do nosso projeto, o que eles tinham claro de planejamento estratégico, se tinham, se não tinham. Então, nesse caso, a gente levou o time para estar já em contato nesse primeiro momento com o nosso cliente. Então, possibilitando para a gente ter uma maior clareza do que a gente ia trabalhar, desse objetivo. E aí, a terceira dinâmica que eu considero uma das dinâmicas que foi essencial para o nosso time nessa fase de formação foi a dinâmica de expectativas de papéis. Ela é uma dinâmica, até na ferramenta que a Suzy mostrou, tem algumas técnicas para fazer, que é que você mapeia quais são os papéis que você tem no time, em parte horizontal e vertical, e os membros do teu time, por exemplo, o PM consegue dizer o que ele espera do papel de Dev, o que ele espera do papel do BA. Isso tudo em 1 hora de reunião, que as pessoas vão se alinhando. O que eu espero dessa pessoa? Então, é um set de expectativas muito mais geral, colaborativo, nesse primeiro momento. O objetivo disso é sair com um maior alinhamento das expectativas iniciais das pessoas. E aí, a quarta dinâmica que foi bem primordial para o nosso trabalho foi definir qual a dinâmica de processo que a gente iria utilizar. Então, nesse caso de forming, qual que é a metodologia? É Scrum, é Kanban? Que hora que vai ser as nossas reuniões? Então, fazer esse set mínimo de processos nesse início. Então, garantir que as pessoas vão sair depois daquela reunião, de 1 hora, nesse caso que durou, e vão ter um mínimo de processos para conseguir executar e iniciar esse trabalho. Nessa parte de dinâmicas de processo, é muito importante também falar de algumas ferramentas. Então, pessoal, qual que é a ferramenta que a gente vai definir como uma ferramenta de comunicação nossa? Qual que é a ferramenta que a gente vai definir para gerenciar nossas tarefas? Quais são as core hours do nosso time que a gente vai definir para trabalhar sem interrupções ou reuniões? Então, esse alinhamento é bem importante nessa fase. E aí, a última dica de dinâmica que a gente fez foi team outing. Então, não poupem de levar o seu time para happy hours, fazer essa integração e fazer essa conexão. O team outing é bem mais dentro da empresa, e o team building é dentro da empresa, e o team outing é leve o seu time para se conhecer. Aqui em São Paulo tem vários lugares para praticar dinâmicas em times que são bem importantes e foram bem fundamentais nessa fase. Aí veio a parte mais nebulosa, que o time começou a entrar bastante em conflito, que é inevitável em projetos. E aí uma das 5 dinâmicas que a gente executou, principalmente nessa fase, uma delas foi a Tech Session. Então, lembra que eu comentei no início que as pessoas começam a expor opiniões, divergir opiniões. Então, a gente tinha opiniões muito fortes de padrões de tecnologia. Então, a gente promoveu Tech Sessions, tipo, 1 hora durante a semana, para a gente debater, para o desenvolvimento ter um momento para debater quais que os padrões que eles iriam utilizar. E tudo isso a gente fazia com uma pessoa facilitando essas conversas também. A outra dinâmica que é bem importante nessa fase é o push and pull. Então, essa é uma dinâmica que a gente considera bem importante lá na TW, que é, eu setei as minhas expectativas gerais com o meu time. Mas nessa fase, as minhas próprias expectativas não estavam muito alinhadas. Então, essa fase de push and pull é mais uma conversa entre o PM, o líder e liderado, no caso, para definir quais as expectativas que você tem em relação a esse projeto, quais as minhas expectativas que eu tenho em relação a você desse projeto, e como que eu posso te dar suporte para a gente conseguir junto atingi-las. Então, é um momento de push and pull de líder e liderado. A outra foi a parte de conversas one-on-ones e feedback. Acho que o Eduardo falou bastante na palestra passada. Essa aqui, uma dica que eu recomendo geralmente a gente faz one-on-ones entre líderes e liderados só. Então, nessa fase, foi importante estimular os membros do time a fazer one-on-ones, conversas entre eles. Então, muito é o que eu espero de você, mas o que teu colega também espera de você? Então, nessa fase foi bem importante, porque essas conversas one-on-ones, elas possibilitaram que os feedbacks entre os membros do time fossem mais espontâneos. Porque as pessoas já se conheciam, já tinham uma empatia, então isso facilitava bastante. Outra dinâmica que foi importante foi a matriz RACE. Não sei se todo mundo conhece essa dinâmica aqui. Mas nessa fase de storming, a gente tinha muito conflito entre o BA e o X. Porque o BA antigamente era o X,
Então, algumas tarefas se conflitavam. Ah, quem que é responsável por aqui? Por isso, por essa tarefa? Sou eu ou sou você? Ou é você? Então, a gente definiu uma dinâmica onde quem é responsável pela tarefa, quem vai executar essa tarefa, quem pode ser só consultado na hora dessa tarefa e quem vai ser só informado. Então, foi uma conversa também de facilitação. Nesse caso, o PM agiu, tipo, o BA e o X, e a gente chegou a um consenso das tarefas que estavam em dúvida de quem puxava ou quem não puxava. Então, foi bem importante para o alinhamento dessas duas pessoas nesse momento. E uma outra dica que eu recomendo muito é retrospectivas. Principalmente nessa fase de storming, puxa o teu time para ver o que está funcionando, gente, o que não está funcionando, o que a gente precisa melhorar. Daquele mínimo de processos que a gente setou, o que a gente vai evoluir nessa parte. Então, essa parte de retrospectivas é essencialmente muito especial nessa fase. Aí, passando um pouco da tormenta, isso a gente estava já... A parte de storming foi a que mais demorou no time. Passando essa parte, a gente começou a entrar num estado de norming. Então, os consensos do time já estavam tratados, as regras já estavam estabelecidas, mas mesmo assim foi importante executar essas 3 dinâmicas nessa fase. Uma delas foi showcases, então não sei se vocês conhecem. Como a gente trabalha muito em consultoria em si, a cada 15 dias o time fazia uma apresentação para o cliente, quais são as coisas que a gente entregou, quais são as nossas métricas, o que está indo legal, o que não está, quais são os riscos desse projeto, quais são os impedimentos. Esse showcase ele possibilita que o teu time faça essa apresentação. Então, muitas vezes não era o PM que ia lá e mostrava tudo, olha pessoal, isso aqui é o que a gente entregou a cada 15 dias. O time mesmo, a gente estimulava o time para que ele fizesse essa apresentação e compartilhasse os aprendizados, o que ele colaborou nesse projeto. Isso deu um maior engajamento para as pessoas do time. E fora que nesses showcases você tem o cliente presente. Então o feedback é muito direto. Então não é eu como PM passando, o cliente falou isso. Não, é o cliente dizendo, pessoal, isso aqui não funcionou, isso aqui está legal. Então é bem importante isso. Outra coisa é sessões de cocriação em conjunto. O nosso X começou a puxar, principalmente nessa parte de resolução de problemas. Pessoal, vamos chamar os devs, vamos chamar o cliente e vamos cocriar junto. A gente tem um problema que a gente precisa resolver e eu preciso da ajuda de vocês. Então, o X envolvia muitos devs para desenhar telas, para o que a gente vai resolver nesse problema. Então, isso estimulava muito as pessoas do time a trabalhar mais de forma colaborativa. Ah, não, o X faz isso, o dev só faz isso. Isso era uma parte muito mais... estimulou o trabalho colaborativo. E outra coisa que foi importante também que a gente faz é o Lunch and Learning, que é algumas sessões dentro da empresa para a gente poder compartilhar conhecimento. Então, o Lunch and Learning é de meio-dia, né? A gente tira 1 hora durante o meio-dia para as pessoas se compartilhar quais são os aprendizados que o nosso time está tendo nesse projeto. E aí, a gente conecta com outros escritórios remotamente também para a gente poder discutir e também absorver aprendizados dos outros membros dos outros projetos. Isso é legal também para as pessoas terem maior alinhamento e trocar mais conhecimento no time. E fora que aí a gente já estava perto dos 4 meses, aí a gente concluiu a entrega da missão, que era o reescrever o aplicativo e colocar em produção. Nessa fase, eu percebi que o time já começou a entrar numa sinergia muito maior. E aí que veio o estado de performing. Então eu vi que o time estava super engajado, a gente teve a primeira entrega, a gente comemorou muito a primeira entrega, e aí o time começou a ter uma sinergia muito maior. As coisas começaram a fluir muito maior no nosso time. As pessoas já puxavam tarefas, a gente já começou a delegar bastante coisa nessa parte. Então, apesar do time estar performando num estágio que a gente considerava ideal, ainda assim a gente executou 2 dinâmicas. Uma delas foi a matriz SWOT, eu não sei se todo mundo conhece aqui. Geralmente, a dinâmica de matriz SWOT ela é usada em planejamento estratégico de empresas e ela fala sobre as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a gente rodou uma dinâmica dizendo quais são as forças do nosso time, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades que a gente tem no nosso cliente, quais são as ameaças. Oportunidades e ameaça é olhar um pouco o ambiente externo e tentar entender quais são. Então, isso foi fundamental para dar maior clareza para o time de como que a gente queria direcionar a nossa estratégia ThoughtWorks dentro do nosso cliente também. E foi legal de ver as pessoas também colaborando, os membros do time colaborando nisso.
E outra dinâmica que a gente fez nessa fase, quando o teu time está no estágio de performance, não quer dizer que ele não tem habilidades para melhorar. Então, a gente rodou um mapeamento de capabilities. A gente tem algumas capabilities que a gente considera essenciais na parte de projetos. E a gente rodou uma dinâmica para ver como que nosso time está em relação a isso. A gente precisa melhorar mais na parte de entrega contínua? Quais são as ações que a gente precisa fazer para melhorar isso? Então, isso também deu uma clareza imensa para o time, dizendo, pessoal, a gente vai ter que estudar mais essa tecnologia, a gente vai ter que estudar mais essa outra parte. Então, essas foram essenciais nessa parte, principalmente de desenvolvimento contínuo. E aí foi que o cliente gostou muito do nosso trabalho e definiu uma nova missão para o time. E aqui, para fechar, eu queria passar alguns aprendizados que a gente teve e alguns fatores que influenciaram no sucesso desse projeto. Uma deles é o tamanho do time. Nesse projeto eu considerei ideal o tamanho do time, a gente tinha uns 9 membros, dava para fluir muito mais essa parte de reuniões, a facilitação era um pouco mais tranquila. A outra parte foi a diversidade no time, então a gente tinha homens, mulheres, tinha uma série de diversidades, série de opiniões diferentes. Skills complementares, então, desde o projeto de formação, a gente verificou quais são as skills que a gente precisa para entregar esse projeto. É PM, é BA, é o X, o que vai mais demandar nesse projeto. Então, esse foi um fator muito positivo para a entrega e sucesso. E outra coisa que eu queria destacar é o onboarding dos membros do novo time. Então, nos 4 meses que a gente finalizou essa missão, a gente teve uma mudança de um membro que saiu do time e outro que entrou no trabalho remoto. Então, nossa, como é que a gente ia preparar toda essa estrutura e fazer a pessoa acelerar nessa parte de performance? Então, a gente estruturou, o próprio time estruturou um onboarding. Olha, nessa primeira semana a gente vai trabalhar com essa pessoa isso, a gente vai mostrar a estratégia, a gente vai mostrar os nossos processos, as nossas dinâmicas, como que a gente trabalha. Isso deu uma maior... Isso acelerou muito quando o novo membro do time entrou no 4º mês e pegou bastante velocidade em si. O quarto aprendizado é pensar no trabalho remoto. Como a gente tinha uma pessoa remota trabalhando no projeto, todo o nosso pensamento de dinâmicas teve que ser remoto, para absorver também essa pessoa. E uma dica também que eu deixo aqui é demora em mudar os membros que não estavam engajados. Então, principalmente esse membro que saiu do time, no começo de conflitos, dava para ver que ele não estava muito engajado. Então, se você não tem membros engajados no seu time, promova ações. Veja se faz sentido, esse projeto não faz sentido para ele, veja se faz sentido ele mudar de projeto. Então, atue rapidamente nesse processo. Isso vai dar maior agilidade para o teu time. A gente deixou alguns livros, muitos deles aí, alguns bem focados em skills e competências, para você entender como desenvolver facilitação nas pessoas que estão no seu time. E tem um que é o meu favorito também, o Agile Retrospectives, que ele traz várias dinâmicas de como você rodar retrospectiva, já que é um momento de tensão. Todo mundo quer falar o que não deu certo na sprint, né? Então ele fala muito, mas ele fala muito focado em facilitação, mais do que dinâmicas em si, tá? E a Sheila colocou mais 2 livros aí, não foi, Sheila? Isso, Drive, para quem não conhece, é um livro muito bom. Fala sobre a motivação das pessoas. E o People, que fala sobre como construir projetos e times de uma forma mais produtiva. Eu coloquei o meu ali também, eu trouxe 3 exemplares que eu vou distribuir hoje. Mas quem quiser no mystartupbr.com. Vocês conseguem baixar lá. Eu estou escrevendo ao lado do Paulo Caroli, alguns já conhecem aí. Então, depois eu vou distribuir. É isso aí, pessoal. Obrigada. A gente abre para dúvidas. Dúvidas? Gente, quem tiver algumas dúvidas, a gente ainda tem um espaçozinho. Alguém quer alguma dúvida? Ali, ó. Tem 2 pessoas ali. E aqui? Oi, meu nome é Daniel. Eu vou fazer uma palestra sobre trabalho remoto na trilha da tarde e tenho, obviamente, particular interesse nisso. O que mudou na dinâmica de vocês com a introdução desse profissional remoto no grupo? O que vocês alteraram?
beleza, mudaram o onboarding, mas no dia a dia, como é que vocês fizeram? Focado no profissional remoto, não é isso? Isso. Tá. Tem aí? Uma das coisas que a gente fez foi, a gente estava muito com o mindset das dinâmicas locais, então, vamos colar post-it na parede, mais dinâmicas de grupos mais próximos, então a gente teve que mudar o mindset para quais são as ferramentas remotas que a gente consegue utilizar para rodar essas dinâmicas. Esse acho que foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que a gente colocou uma TV do lado da nossa mesa, que era chamada Big Brother, que a gente deixava toda hora ligada. Então, a pessoa não precisava chamar outra no chat, só apertava o botãozinho, que a gente tem equipamentos remotos, apertava o botãozinho, ei, preciso falar contigo. Então, era muito mais flexível essa comunicação. Então, acho que, principalmente a TV, ela trouxe uma proximidade muito grande, um sentimento muito grande de time. Então, isso ajudou também nessa parte. A facilitação também, né? Então, o que aconteceu muito é que colocava o pessoal técnico, algumas outras pessoas, todo mundo queria discutir problemas e esquecia de quem estava remoto, às vezes. E aí, o meu papel como facilitador, às vezes, eu não era do time. Eu chegava lá, eu fui convidada para facilitar, e gente, tem pessoas que estão remotamente que elas querem contribuir também. Então, o legal da facilitação é o olhar sobre as pessoas e as coisas que estão acontecendo ali. Porque o time está tão focado em conflitar e trazer problemas, que eles às vezes esquecem quem está remoto. Então, uma forma de trazer essa proximidade foi com a facilitação também. Eu facilitei vários do seu time, muitos momentos. Próximo? Opa. Boa tarde, tudo bom? Suzy e Sheila. Imagina um cenário onde o time ele já passou pelos 5 passos de Tuckman, já está performando, mas como é um projeto um pouquinho longo, o time já começou a cansar do contexto, já está desmotivado com as tecnologias, com o cliente. Existe alguma dica, alguma coisa que vocês deixam aí para a gente tentar tratar nesses casos? A gente faz, por exemplo, esse projeto aqui, ele está durando, ainda está acontecendo, 1 ano. Então, na fase principalmente de push and pull, a gente entende quais são as expectativas da pessoa dentro desse projeto. E a gente roda isso a cada pouco tempo, para entender também se o projeto está fazendo sentido para ela e se a gente também está contente com essa pessoa dentro do time. Senão é muito comum uma prática de a gente mudar as pessoas do time. É o que a gente chama de roll-off. Não, essa pessoa aqui, as expectativas dela durante o projeto mudaram, não está alinhada com a jornada que ela espera ter dentro da TW. Então, a gente tem uma conversa muito clara de, nossa, você não está contente com esse projeto, o que a gente pode fazer para te ajudar? Qual é o projeto que a gente tem no nosso portfólio que tu vai se sentir melhor, mais desafiado para trabalhar? Então, é uma conversa muito normal. Então, quando as pessoas não estão engajadas, é bem comum a gente fazer o roll-off dessas pessoas da conta, no caso do projeto. E o push and pull ajuda bastante isso, que é o líder e liderado estarem muito próximos e entendendo quais são as expectativas de ambos nesse projeto. Legal dela falar do push and pull, eu trazendo um pouco para facilitação, tá? Eu trabalho muito com a parte de negócio, entendimento de negócio, e facilitando isso no time de desenvolvimento. Concordo com você que às vezes não tem essa transição da gente sair, tem que ficar lá, eternamente naquele projeto. O legal é você procurar dinâmicas que trabalhem em desafios, tá? E tirar as pessoas um pouco também da zona de conforto. Então, o primeiro passo antes de tirar da zona de conforto é o que a Sheila falou, de tipo, saber se está na expectativa dela. Então, por exemplo, eu estou com um caso real de um projeto novo, tá? Que é uma pessoa que estava já, faz anos que eu estou nesse projeto, e eu queria um desafio novo. E aí a gente disse, tá, a gente tem um desafio de um canto, um lugar que tem muita burocracia. Nossa, isso me tira a cabeça, essas burocracias. Isso de uma consultoria é importante ser trabalhado. E ele, nossa, para mim é muito desafiador. Então, buscar o desafio e fazer esse encaixe em push and pull, ver se aquilo tem a ver com a pessoa, eu acho que é um bom passo, tá? E aí a pessoa vai se sentir desafiada e vai procurar, quero estar nesse projeto porque eu tenho que achar uma forma, impactar esse cliente para tirar essa burocracia. Um outro desafio que eu vi também foi de comunicação. Então, a pessoa era um bom desenvolvedor, mas tinha problema de comunicação com o cliente, de conversar com o cliente sobre coisas, arquiteturas e tudo mais. E ele disse, nossa, já cansei desse projeto, não tem mais desafio. Sim, tem um desafio. Você conversando com o PM, colocando as pessoas na sala, você começa a ver aonde você tem as suas maiores dores, mapear as dores. E aí, saber o quanto você está disposto para passar por aquela dor também e o apoio que você vai ter do time, tá? E é esse o momento de push and pull. Mas acho que a dinâmica de desafios, você entender que desafios o teu time está querendo e por onde eles vão,
Eu acho que é um bom passo inicial também, dentro da facilitação. Primeiro, parabéns pela palestra, foi muito boa. A gente tem falado na maioria das palestras muito sobre performance, e quando eu vejo uma curva ali, uma reta, na verdade, de crescimento de performance, sempre passa na minha cabeça a questão da exaustão e o burnout. Então, quando eu vejo um desenvolvedor, então quando eu vejo um desenvolvedor falando, eu quero um novo desafio, pô, isso é um problema bom. Ok, mas como tratar o cara em dois casos? Primeiro, ele não tem como dar um desafio novo, e você tem a reta de crescimento de performance, ela geralmente causa uma exaustão. Como é que vocês trabalham isso lá dentro, tanto na gestão, quanto facilitando para evitar essa exaustão, quando você tem prazos muito bem definidos, principalmente uma consultoria? Quer responder? Posso? Esse é um ponto que a gente cuida bastante, assim. Então, a gente evita ao máximo fazer horas extras no time. Então, é um dos cuidados assim que a gente tem com pessoas. Na parte de gestão, acho que é que como a gente está no dia a dia da pessoa, então a gente tem um entendimento maior do como que está o momento dela, como que está o momento de jornada dela, que a gente chama lá na TW da jornada. Então, acho que é muito, como a gente está nesse momento mais perto um do outro, então a gente toma o devido cuidado. E essa pessoa aqui está cansada do projeto, está exausta. Putz, o que a gente pode, o que eu como parte de gestão posso fazer para suportar, para dar suporte? E eu volto um pouco na questão do push and pull, porque é um set de expectativas, mas é muito como que o teu gestor, como que a gente pode te ajudar a alcançar essas expectativas. Então, esse é um cuidado que a gente tem lá, principalmente no push and pull, alinhar essas expectativas, mas, ok, a gente quer fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. A gente tem na TW também o que a gente chama de mais um, que é quando a gente tem um projeto maior e a gente vê que está muito exausto, a TW mesmo adiciona mais uma pessoa no projeto, claro, aí você vai verificar o tamanho do teu time, para dar a possibilidade dessas pessoas que estão trabalhando no projeto terem horas para compartilhar informações, para aprender em si. Então, é uma prática que a gente faz do mais um no projeto, quando a gente vê que está o projeto pegando fogo, a gente tem data para entregar, pessoal, vamos levantar a bandeira vermelha, e a gente precisa mais um nesse projeto para ajudar o time a sair desse estado de ou exaustão ou forte pressão. Acabou o nosso tempo, mas só falando, a gente tem uma famosa praia, a gente chama. A praia virtual. É tipo, tu sai do projeto, tu trabalha 6 horas, alguém está complementando essas horas, que é o mais um. Então, eu entrei como mais um, eu estou dando uma folga para ela. E o ideal é que ela vá para a praia. Essa praia é ir para o escritório, aprender uma coisa nova, descobrir uma coisa nova, conversar com outras pessoas do escritório também, GMs, IMs, pessoas, né? E tentar entender qual o próximo passo da tua jornada. Então, legal aqui, acho que 2 soluções que a gente falou é ter essa praia, que é não bilar algumas horas, né? Tipo, não ficar trabalhando intensamente no projeto 8 horas, cortar um pouco isso. E essas 2 horas é um investimento nosso, é um comprometimento nosso, tá? ThoughtWorks com as pessoas que trabalham lá, para que elas se desenvolvam e abram a cabeça para aprender outras coisas e conversar sobre a jornada delas. Então, acho que é legal isso aí do mais um e da praia virtual. Beleza, gente? Acho que acabou o nosso tempo. Eu estou com 3 livros aqui. As primeiras pessoas que vierem aqui rápido, que eu consegui entregar, eu vou entregar. Obrigada, pessoal. Valeu, gente.